Muito bem, e agora vamos direto. Estamos de volta aqui com os donos da bola. Lembrando que você pode participar pelo @os donos da bola MG, também pelo facebook.com/os donos da bola MG. Olha aqui, vamos direto agora para a cidade de Rosário, falar com o repórter Luciano Dias. Alô, Luciano Dias, boa tarde, meu garoto. Boa tarde, Everton. Clima de decisão em Rosário. Só se fala no jogo entre News Old Boys e Atlético. E os jornais, é claro, dão muito espaço para a partida. O Diário Olé, o principal jornal esportivo da Argentina, destaca no ES o Mineiro de Ouro. Fala que o Atlético ganhou apenas uma partida dos 8 últimos jogos. Temos também o jornal Clarim, que destaca as renovações de contrato de Escoco, Raizen, Verguini e Orzan. É isso aí, a partida amanhã entre News Old Boys e Atlético, a cidade está respirando esse jogão. É com você, meu grande amigo Everton. Grande Luciano Dias, está aí a equipe da Band nas ruas de Rosário, trazendo informações. Amanhã a bola rola, 11 graus a temperatura, muito vinho, abraços e aquele belo bife de chouriço, né? Ô, louco. Belo. Tá lá o grande Léo Gomide, repórter Band News FM. Amanhã estará conosco na transmissão, eu, Dimara, Léo Gomide e Diogo Ramalho. Aliás, baita repórter, hein? Léo Gomide dá show, um dos melhores repórteres de rádio do Brasil, mas isso é disparado, tá lá ao lado do nosso grande Rodrigo Genta. É louco, mas é meu amigo, e amigo meu não tem defeito, e se não tiver, se alguém vier falar mal de inimigo, a gente bota defeito, mas amigo não tem defeito, o Genta é o nosso amigo, e o Luciano Dias... Mas a irmã do Genta foi? A imparcialidade do jornalismo, né? A irmã do Genta saiu do Castelo do Terror e foi pra Rosário, não, né? Não, ela tá no Castelo do Terror. Ah, então tá bom. Agora, vamos falando sério agora, vai ser um jogão amanhã, né? Tem tudo pra ser, né? Tem tudo pra ser um baita jogo. Até porque, você acha que dos ingredientes é o fato também do Newell's nunca ter disputado, ter vencido uma Libertadores? Claro. Tá na mesma condição do Atlético. Pressão, estádio lotado. Claro. Imagina o Atlético e o Newell's, quem sair dessa semifinal. O abatimento que vai dar, o trauma que pode ser pra torcida, esse negócio todo. E como demora pra recuperar. Como demora pra recuperar, porque os dois estão pensando muito alto. A própria fala do presidente do Newell's, achando que o Newell's é o melhor time das Américas, o Atlético que foi considerado na primeira fase e até agora o melhor time do torneio, fez a melhor campanha. As expectativas dos dois times são muito altas. Qualquer um que cair vai sentir demais. Você acha isso, Dimar? Acho. Que uma queda nessas semifinais, para qualquer um dos lados, pode representar, de repente, até um restante de ano meio cascudo? Exemplo, a gente tem muito próximo o caso do Cruzeiro, naquela Libertadores, com o próprio Cuca. O Cruzeiro, naquele ano em diante, e aí foi a pior campanha dele, quase que ele caiu no Campeonato Brasileiro, porque tudo era a tal da Libertadores que tinha ficado para trás. Por quê? Porque era favorito, porque não sei o quê, porque não sei o quê, e lá, agora. Então, é claro que é um grupo maduro, gente, que as reações são várias em momentos, em sentidos diferentes. Agora, que é um jogo que tem essa conotação de final, tem. Muita gente fala, eu vi ontem no Twitter, a gente falou assim, como é que vocês falam que esse jogo é a final? Lógico que não é, mas para essas duas equipes, é o jogo da final. Você vê que a gente conversava com o Luciano hoje, a porta do hotel do Atlético está cheia de argentino também, que ama o futebol que o Atlético joga, ama o Ronaldo, quer ver o Tardelli, enfim, que também já tá observando o Atlético como uma equipe que está se projetando em termos de América do Sul. Então você tem todo mundo em volta. E a mobilização da torcida do Rosário Central, que é a rival do Newell's, para torcer para o Atlético, mostra a dimensão que é. E bota rival nisso, né? E bota rival nisso. É de Atlético Cruzeiro para cima. E o Rosário Central. Rosário Central. Quem diria? Exatamente. Quem diria que o Atlético ia estar lado a lado com o Rosário Central um dia. Mas isso prova a importância que tem essa semifinal. Então a gente está achando, Ricardo, só para completar que são 2.500 torcedores do Atlético, lá vai ter mais gente. Atlético e Rosário lá juntinho, né? Não pode nem lembrar do passado. A torcida do Rosário vai engrossar o caldo Leão aí. Que o diga, Emerson Leão. Não, e Rosário hoje é a capital do futebol argentino. Um é campeão da primeira divisão e o Rosário é campeão da segunda. Já que a gente está falando de argentino, vamos mudar de lado agora, falar sobre a novela, exatamente da permanência ou não do Meia Martinúcio no Cruzeiro, que deve chegar ao fim amanhã, de acordo com o próprio jogador. Seu empresário desembarcará amanhã, quarta-feira, aqui em Belo Horizonte, para se reunir com a diretoria celeste. É a situação. Tanto do Cruzeiro como meu, a satisfação é que fique, mas ainda não acertei. Mas falei que vou ficar na toca e quando as coisas estejam certas, começarei de novo com o time. Ainda meu empresário não está aqui em Brasil, está na Espanha, mas agora a gente vai tratar de quarta-feira assinar tudo e ficar pronto para o sábado estar à disposição do Marcelo.
Eu pensei que o negócio ia travar e entrei, mas não foi, aí fomos juntos e tal. Isso é coisa do rádio. Cadu, Martinuccio, renovação, bom negócio ou é mais um no grupo? Não, bom negócio, bom negócio. Jogou muito no final do ano passado, tem uma velocidade muito grande que o Cruzeiro, em alguns instantes esse ano, foi um time muito veloz, mas em outros precisava de mais velocidade no ataque. Quando o Dagoberto voltar, com o Elber sendo opção e o Martinuccio mais um, acho que são 3 caras de velocidade, até para serem contrapontos do Diego Souza e do Everton Ribeiro, que são mais lentos, assim, tem qualidade, mas não são de tanta velocidade. Então, acho um ótimo jogador, acho boa para o Cruzeiro a permanência dele. E aí, Felipe? É mais um, Felipe? Não, acho uma boa, mas tem que contundir menos, né? Porque quando jogou bem, mas jogou muito pouco. O custo-benefício dele pro Cruzeiro até agora é baixíssimo. Agora eu vou dizer... Deixa eu aproveitar e mandar um abraço para um fã do Martinuccio. Manda pro fã do PC Martinuccio. Almeida, que está fazendo aniversário hoje. É verdade. 58 anos defendendo o Cruzeiro. Parabéns, uma bandeira do Cruzeiro. PC Almeida, meu aniversário abraço. hoje também do Enio Lima, hein? Aniversário do Enio Lima hoje? Hoje é também, aniversário do PC Almeida. Deixa eu ver se para de me encher o saco, que eu vou tirar você do meu ouvido aqui. Assume aí, Everton, que você falou que o Martinuccio não deveria mas ficar. Mas é verdade. Assume aí, espera que eu vou chegar lá, eu vou falar. Não é aqui que eu falo, eu vou falar. Então eu estava dizendo o seguinte. Sim. Alô, PC Almeida, parabéns. PC Almeida é nosso amigo, não tem defeito, não. Inimigo, se não tiver, a gente coloca. Mas PC é gente fina. Tem gente que fica chateada, porque às vezes ele é muito, né, meio... PC Almeida vai dar uma festa fim de semana aí, viu? Open bar. Sim, mas enfim, mas vamos. Então um abraço pro PC Almeida, nosso amigo. Claro. Muito radical às vezes, mas é nosso amigo e não tem defeito. Camila Kiefer, hein? Hoje é aniversário da Camila Kiefer. Ela trabalhou aqui com a gente, ela saiu de novo, trabalhou conosco na Band News e na Esportes FM. Grande Camila aqui, tem que contratar ela de volta, que ela é boa de serviço e é gente fina. Abraço também pro Enio Lima, que é narrador da Rádio Itatiaia, companheiro do Cadu. Gente fina, mas esse aí é gente fina. Um abraço pro meu amigo Eldo Clementino, o grande Juninho Capeta, o Juninho Capiroto. Alô, Juninho, abraço lá em Divinópolis também, aniversariante do dia. Grande Juninho, quem mais faz aniversário hoje? Abraço pra Januária, que tá acompanhando a gente. Aí a Povo de Januária, toda... aliás, Januária não é aniversário da cidade, mas um abraço pra Januária. E você que entende rádio, é o cara que mais escuta rádio no Brasil. Eu escuto a gente mesmo. tem que falar, o Enio Lima é um dos melhores aí que a gente tem em Minas Gerais, sem dúvida alguma. O Enio Lima só não é melhor do que nós da Band News aqui, mas ele é bom, ele é bom. Tecnicamente, o Enio Lima, tecnicamente, é um dos melhores narradores desse país, hein? Tecnicamente, realmente. O Enio só não é melhor que nós aqui da Band News. Que hora que eu vou ter meu direito de resposta, porque eu fui achovalhado aqui ontem por causa da seleção? Vamos botar ordem aqui. Juverci. Eu quero falar agora, também. então, direito de resposta sobre o que foi dito. Dimara, fala, Dimara. O Paulo Leite também, eu estou aqui falando em nome do Paulo Leite. Está ouvindo, Juverci? Que é meu companheiro na Band News, nós temos o jornal agora há pouco, e o Paulo Leite pede, então, direito de resposta também, porque ontem ele se sentiu realmente ultrajado pelo Juverci, né? Em relação às Deixa eu só contar uma do Juverci. Então é direito de resposta também pedido então, pelo Paulo Leite. Paulo Leite, você está concedido. O Aí amanhã concedeu? você pode... Não concedeu, não, mas eu estou concedendo. Se me dá conta. Juverci, quem manda que sou eu. Isso é só um preâmbulo do direito de resposta que não veio ainda. Mas vem. O Juverci que deu uma patriotada esses últimos dias, ficou muito feliz com a vitória do Brasil. Quando o Filipão decidiram que ele ia ser o técnico da seleção, o Juverci contou pra mim e falou assim, esse cara tá ultrapassado demais, eu prefiro o Vinícius Eutrópio, que na época tava no América. Isso o Juverci não conta. É verdade, isso eu lembro no ar disso. ele não conta, que ele preferiu o Vinícius Eutrópio. Falou, esse Filipão tá ultrapassado demais, Carlos Alberto Parreira não existe. Eu continuo com a minha opinião. Eu acho que o Filipão ganhou, jogou bem o Brasil, jogou bem, ganhou, mereceu ser campeão. Mas, pra mim, continua ultrapassado o Filipão. Peraí. A zaga não é a melhor do mundo e a Copa das Confederações continua não valendo nada pra mim. Peraí. Você tá falando que o Filipão é ultrapassado. Por que ele é ultrapassado? O que ele deixa de fazer que faz com que você acredite nessa tese? Taticamente, a família é ultrapassada. Mas é isso que eu quero entender. Os especialistas falaram de números, de futebol espanhol, de tic-tac e não sei o quê, durante 5 anos. Aí o Brasil vai lá e arrebenta com a Espanha. Aí todo mundo, ninguém fala mais. Não, mas jogou mal pra mim contra o Uruguai.
Jogou muito bem. Aliás, o Alexandre Galo avisou e você criticou. O Alexandre Galo avisou. O principal adversário do Brasil na Copa das Confederações será o Uruguai. Aí todo mundo, esse homem tá louco. O Alexandre Galo falou isso? E a Itália. Então ele é melhor olheiro que técnico, né? E foi, né? Então ele é melhor olheiro que técnico. Tem gente querendo entrar aí. Meu pai, eu falei que isso não ia dar certo. O que tá acontecendo? Agora, o que tá acontecendo? O cara saiu lá do controle. Eu quero ver ele me desmentir aqui agora. Só enquanto ele se ajeita, aí o argumento para quem defende que o Filipão é ultrapassado normalmente passa pelas estratégias batidas que ele gosta. Por exemplo, volante brucutu, muita bola aérea. Não, eu quero que você me cite o volante brucutu que tem na seleção. Eu não concordo que nessa seleção tem. Eu tô falando o argumento antes de ele entrar, que ele vinha valorizando isso. Tal. Eu acho que na seleção ele está surpreendendo. Eu disse que ele estava ultrapassado. E na seleção, vários desses pontos que faziam com que ele fosse chamado de ultrapassado, ele mudou. Ele está corrigindo. Antes, ele não tinha time que marcava pressão, ele não tinha volante que saía pro jogo, ele não tinha um time tão compacto, ele exagerava no chutão, bola aérea. Ronaldinho Gaúcho está te respondendo aqui no ponto. Quando tá valendo, tá valendo. E ultrapassado é aquele que criou a marcação que ele criou para o jogo da Espanha, é aquele que taticamente fez do atacante ao zagueiro a marcação que ele fez. É esse que é ultrapassado, Felipe? É esse mesmo. Ah, sei. Então quer dizer que Felipe Cadu. Ele tirou... Felipe Cadu, ultrapassado. Eu respondi uma pergunta que ninguém responde, porque todo mundo fica falando que ele é ultrapassado, não estou falando que esse é o caso, viu, Felipe? Mas sem mas é o caso dele. Mas sem dar um embasamento. Além de você, não é porque eu falei. Não entendem, sabe? Pegam um argumento assim e já saem replicando. Eu estou mostrando o argumento das pessoas, estou nem falando que são meus. De quem disse que ele era... Mas o que me chama a atenção é o seguinte, ele era ultrapassado até domingo. Aí depois de domingo ele não é mais. Pra mim não. Eu continuo achando que ele é ultrapassado. Você continua achando? O Vicente Del Bosque. O que você acha do Vicente Del Bosque? É um bom treinador, senão. Quem tem que ser o treinador? Quem tem que ser o treinador da seleção brasileira? Quem tem que ser o treinador da seleção brasileira? Porque você vem com problema, você tem que dar a solução. Pep Guardiola. Ele não animaria. Eu não aguento. Vem. Eu não aguento. Depois dessa eu quero falar. Tudo bom? Fala. Tudo bem? Tudo bem? E depois eu quero ver se o Gil Garcia vai te dar um abraço. Por favor, me levanta e me dá um abraço. Mas vai te dar um abraço. Bonito isso, hein? Um abraço de confraternização. Entendeu? Bonito isso. Nós vamos fazer as pazes, eu e o Felipe, porque depois do Felipe falar o que ele disse aqui, que eu disse que o Filipão é ultrapassado... E que o Vinícius Eutrópio seria o treinador ideal. Eu falei isso com você? Falou. Vinícius Eutrópio falou assim, Filipão ultrapassado, Felipe. E eu escutei. Até o Vinícius Eutrópio. Isso é um complô, eu não falei nada disso, é baita de uma mentira. Falou. E eu vou te falar até onde você estava. Você estava maquiando... Ali com a Ludra Coutrin, maquiando. E quando você falou isso? Eu falei com o Falou, não falou, Dimara? Falou. Aí, então vocês estão dizendo que eu tô tendo uma crise de patriotismo. Então, Vinícius você pode ter mudado de opinião. Eu respeito sim você. E eu não esqueço porque eu detesto o Eutrópio. Então todo mundo que fala do Eutrópio, eu lembro. Detesto o trabalho dele. Detesto o trabalho. Não, peraí. Detesto o Eutrópio. Foi o que ela falou. O Eutrópio. Você tem alguma coisa pessoal? De qualquer forma, gente, eu vou voltar pro meu trabalho lá em cima, porque depois dessa do Felipe você vem aqui só dar um abraço. Só dar um abraço pro Felipe, porque a gente é amigo. O Cadu ficou com ciúmes, deu um abraço dele, vai lá e dá um amigo. A gente diverte, fica com ciúmes não. Fica com ciúmes não. Dimara, um beijo, Dimara. Vai com Deus. Muito obrigado, viu, gente? Grande Gilbercy Júnior. Agora, isso que você está questionando, que muita gente falava que ele é ultrapassado e de repente deixa de ser, é pertinente esse questionamento mesmo. Eu considero o seguinte... Em parte, ele surpreendeu e reconheço isso. Ele não foi tão ultrapassado como eu imaginava. Mas ainda fico com a pulga atrás da orelha. Pra mim não mudou de uma hora pra outra e virou o Guardiola só por causa de 1, 2 jogos, não. Mas ao mesmo tempo surpreendeu em alguns aspectos. Aqui, então, eu digo mais, hein? Pro Guardiola chegar ao que hoje é o Marcelo Oliveira e o Cuca, ele vai ter que ralar muito. Meu Deus. Nossa, olha aqui, pessoal. Aí, gente. Sabe outro que eu gostaria de ver? Peraí, deixa eu olhar o negócio ali. Pesquisa pro... Preste atenção. Em pesquisa publicada pelo Instituto Datafolha, e a pesquisa apontou que 65% dos brasileiros são favoráveis à realização da Copa do Mundo no ano que vem no Brasil. Do total, 8% se disseram indiferentes e 26% manifestaram ser contrários ao evento. Ao todo, a pesquisa ouviu 4.717 pessoas em 196 cidades diferentes. Queremos ouvir. Vou lembrar que essa pesquisa, quando foi feita, na época que saiu que o Brasil ia ser
ia ser a sede da Copa, eram mais de 80%, quase 90% de aprovação. Caiu e caiu muito. Porque a gente vê ali 60 e tantos por cento, continua grande, continua alto, mas em comparação com a primeira, caiu muito. Essa aí, a ponderação é até boa, mas eu achei que cair mais. Não sei se você tinha essa impressão também. Mas eu achei que o cair item ali, a gente que acompanha a pesquisa tem que ver bem o item perguntado. O item perguntado, e aí quando eles dizem assim, nós somos favoráveis à realização da Copa do Mundo, a questão não é essa, a questão é todo mundo, a preocupação é em relação ao que está sendo gasto, a forma como o dinheiro está sendo gasto. E essa pesquisa não teve essa pergunta. E outra coisa... Aí talvez essa queda que o Cadu questiona pudesse ter sido maior. E eu vou dizer mais, atenção, hein? Tem um detalhe importante. O povo não esqueceu não, hein? Brasil campeão, mas o povo está nas ruas. Os caminhoneiros estão aí, as manifestações seguem, não na mesma proporção, mas seguirão. O povo não dormiu de novo, não. Vamos sair para o intervalo rápido aqui, 1 minuto só, e a gente já volta, não mude de canal. Daqui a pouco tem entrevista exclusiva com o presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pio Tavares, em 2 minutos. Até já.